esse evento também com a apresentação de artigos. É um evento que já tem ISSN, que é um indicador de qualidade. Então, graças a vocês, graças aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, aos professores que acreditam e confiam que esse evento pode ser um divisor de águas, que pode vir a contribuir com a formação de vocês. Então, desejo a todos vocês um evento muito bom, um evento que começa hoje, amanhã também de forma presencial e na quarta-feira de forma virtual com a apresentação de trabalhos. E assim, dando essa continuidade, eu convido a vocês agora o professor Rafael Martins Dorilha, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis, para fazer um breve uso da palavra. Professor Rafael. Aplausos para o professor Rafael. Boa noite a todos. Queria parabenizar os presentes. Um dia após um dia de Copa do Mundo, e isso é extremamente interessante. É uma integração do nosso curso de Ciências Contábeis. Agradecer também e parabenizar a professora Maria Aparecida por estar presidindo mais um evento no curso. E agradecer também o palestrante por estar presente nesse dia e contribuindo. Obrigado a todos e ótimo evento. Também gostaria de chamar aqui a Giovana, representando aqui o nosso centro acadêmico, que é o responsável também pela organização. Giovana, por gentileza, representando aqui a Lohana, nossa presidente do centro acadêmico, para fazer uso da palavra. Boa noite, o professor já me apresentou, Eu não falei meu nome naquela hora. Meu nome é Giovana, eu tenho 20 anos, sou da turma de 2020. Eu queria uma boa noite, assim, animado, gente. Boa noite. Boa noite. É só isso, senão ninguém vai embora hoje. Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu sou do centro acadêmico, mas alguém sabe aqui o que é o centro acadêmico? Nossa, ninguém? Bom, gente, o centro acadêmico é uma formação de alunos, e a gente auxilia os professores na criação dos eventos e intermedia aquilo que vocês, alunos, precisam com aquilo que os professores precisam, e a gente vai estar montando uma chapa nova. Então a gente está precisando de aluno porque assim, o pessoal que está agora nessa turma de 2022 está tudo indo embora. Vai ficar 2 pessoas para o próximo centro acadêmico, que sou eu e o Luiz, que está ajudando lá na frente. Então assim, quem tiver interesse, ajuda muito nas horas. Vocês já devem ter ouvido falar muito das benditas horas, que se não tiver horas não forma no curso, Vocês já ouviram falar, já sabem disso. E é isso. Em nome do centro acadêmico, eu desejo boas-vindas a vocês, um bom evento. Qualquer coisa, procurem a gente está à disposição de vocês. Boa noite. Obrigada, Giovana. E, pessoal, atendam ao apelo dela. Nós não podemos ficar sem ninguém no nosso centro acadêmico, Então, pensem aí com carinho para fazer a integração dessa chapa para concorrer e também dar continuidade a esses trabalhos. E agora, na sequência, nós também gostaríamos já de antemão agradecer o apoio administrativo e gostaríamos de convidar a professora doutora Jane Correia Alves Mendonça, nossa diretora da nossa faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, para fazer uso da palavra. Professora Jane. Gente, muito obrigada, boa noite. Obrigada, professores, obrigada pelos técnicos, alunos. O evento só acontece porque você está aqui, E tem um palestrante lá em Florianópolis que vai falar daqui a pouco, mediado pela professora Elise, que também está lá em Florianópolis. Então,
Obrigada, palestrante, obrigada, professora Elise, parabéns, professora Cidinha, que está na organização, parabéns, professor Rafael, aos professores aqui presentes, aqueles que já tiveram aqui há algum tempo, que agora puderam estar passando o cajado, né? Aí a responsabilidade. Ao centro acadêmico, vocês são incríveis, né? Vocês fazem acontecer. Gente, é impressionante o que esses meninos conseguem de patrocínio. E olha que eu sou pitona, mas eles conseguem ser mais pitões do que eu. Eles têm muita coisa para sortear aqui. Muita, muita coisa mesmo. Tudo que está passando ali, ó, vai ser algum brinde de sorteio. Então, eu queria que você, com muita força, batesse palma para esse centro acadêmico. Eles merecem, porque eles fizeram muita coisa, mesmo durante o período da pandemia. O Siconf não parou, ele sempre teve patrocínio, sempre teve brinde, e isso mostra a responsabilidade do evento. E você, que hoje é acadêmico de Ciências Contábeis e que pode estar se candidatando para o centro acadêmico, participe, não só por causa das horas, é pelo conhecimento, pela forma como você cresce quando está no centro acadêmico. Você solta desenvoltura, você viu aqui? Eu tenho 20 anos, eu não tenho 20 anos, né? Mas eu tenho 20 anos, quer dizer, você já fica solto, fala com mais facilidade. Então, assim, o centro acadêmico ajuda muito, porque vocês têm aí uma vida acadêmica, viva a vida acadêmica. A professora Tânia fez uma pergunta quando a gente estava divulgando o vestibular. Você se vê na UFGD? Você se vê acadêmico dos cursos da UFGD? Hoje eu pergunto para você, você se vê formado em ciências contábeis? Você se vê formado em economia, em administração? Se você ainda tem uma pontinha, bem pequenininha, de incerteza, saiba que vocês estão na melhor universidade do Brasil, porque você está aqui. Então, aproveite o Siconf, aproveite a oportunidade de ouvir pessoas tão importantes, falando de temas tão importantes, hoje e amanhã. Hoje nós temos um palestrante de Florianópolis, mas amanhã, nossa palestrante, né, Henrique, já é uma colega que está estudando na Espanha e que saiu daqui pertinho. Então, vamos aproveitar, tá? Parabéns mais uma vez a todas e todos que aqui tiveram e que estão, tanto pelo YouTube como presencialmente. Parabéns. Muito bem, agradeço aqui então todas as falas calorosas dos nossos colegas, né? Informando que no final nós teremos muitos sorteios de brindes e é só para quem está presente, então você já está concorrendo, né? Que bom, né? Bom, enfim, eu gostaria de lembrar a todos que esse ano, o 12º Simpósio de Contabilidade e Finanças, ele traz como tema inovações do mercado financeiro e os impactos da contabilidade, e-commerce, PIX e criptomoedas. A programação do evento de hoje se dará por meio de uma palestra com o professor Dr. Fernando Daurim Múrcia, professor da FEA USP, debatendo a temática do evento, né? E ele será aberto para debate ao final. Então, atendendo ao convite da professora Elise, o professor Fernando se dispôs a colaborar conosco. E aí, professora Elise, eu repasso para você, então, nesse momento, para fazer a apresentação do nosso palestrante, já agradecendo de antemão o sim dele a atender o nosso pedido. Boa noite, professor Fernando, professora Elise. Boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria de agradecer novamente o aceite do professor Fernando, né, em colaborar com a gente e discutir esse tema tão relevante. Até te mudaram para a praia, né, Luísa? Mas, então, o professor Fernando, ele é mestre em contabilidade pela UFSC, lá em Florianópolis, mas ele fez o doutorado na USP
Hoje ele é professor do curso do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de São Paulo, USP. Ele é professor convidado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, também da USP, diretor de pesquisas da FIPECAF, membro do Conselho do Comitê Brasileiro de Financiamentos de Sustentabilidade e algumas outras coisas, né? Tem uma atuação bem presente no mercado da academia. Então é um prazer enorme te receber aqui, né? Agradeço muito a sua disponibilidade. Fica à vontade e aí faz a sua exposição, no final a gente vai ter perguntas. Tá ótimo, obrigado, Elise. Vocês estão me ouvindo bem? Que depois de tanto tempo ainda de pandemia e usar online, às vezes a gente se enrola um pouco e até a gente está mais acostumado a usar o Zoom e agora que é uma plataforma diferente, às vezes se tiver algum problema, por favor, vocês me avisem. Primeiro, agradecer, dar boa noite formalmente a todos, né? Acho que um dia feliz pela vitória do Brasil também e feliz de vocês estarem iniciando o evento, agradecer a organização, o convite, parabenizar pela iniciativa. Eu estava ouvindo esse início das exposições do debate e eu tento concordar muito com isso, assim, a importância da realização desses eventos, seja para discussões, para encontrar os colegas, professores de outras instituições também. A gente tem um congresso que talvez alguns de vocês já tenham vindo. Eu sei que a Elise e o Cláudio uma vez trouxeram vários alunos aí da faculdade, não sei se alguns que estão aí tiveram a oportunidade de participar. A gente tem um congresso nosso aqui em julho, que também é um motivo de muito orgulho, justamente pela oportunidade de confraternizar, ver os amigos e, enfim, debater, que é muito interessante. O tema que me foi passado, um tema acho que complexo e com certeza não é a pretensão aqui exaurir o tema. Eu acho que cada um desses aqui, principalmente cripto, que eu vou iniciar minha fala, e também um pouco de e-commerce e transações online, tem muita coisa para se discutir, tem muita coisa que ainda não é consenso, seja na academia, seja nas normas contábeis. Então a minha ideia aqui é muito mais levantar a bola, passar algumas das coisas que a gente vem discutindo, e aí fico à disposição ao final para perguntas e para debates, dúvidas que vocês tenham, se eu puder ajudar. Já aproveito e deixo o meu e-mail também, que é meu sobrenome, murcia@usp.br, para o contato de vocês, qualquer coisa que vocês precisem depois. Como eu disse, aguardo vocês aqui em São Paulo ou futuramente, quem sabe, gostaria também de visitá-los aí na Federal de Grande Dourados, tá? Eu vou começar a passar aqui, vamos ver se agora meu slide vai. Acho que está passando. Então, eu acho que falar um pouco, acho que de cripto, né, e o que as normas têm comentado sobre a forma de contabilização disso, já adiantando que não tem uma única forma de contabilizar e não tem uma norma específica, e depois trazer um pouquinho da questão do e-commerce e formas de pagamento, e principalmente o que a gente tem visto um pouco mais no mercado de varejo, com essa ideia de, talvez vocês já tenham ouvido falar e visto nas empresas, uma ideia muito de multicanalidade, de venda tanto em loja física quanto no mercado online, de retirar na loja, enfim, de comprar, ter um único canal, um canal conjunto de vendas, e como é que são os desafios contábeis para tratar disso. Tá? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa, que o próprio órgão internacional, o IASB, que emite as normas internacionais, que depois são traduzidas aqui para os CPCs, é que vocês não vão encontrar, falando especificamente de cripto, seja principalmente Bitcoin ou outras criptomoedas, você não tem uma norma específica
que vai te dizer como é que você deve contabilizar isso, né? Como é que você deve reconhecer, como é que você deve mensurar e apresentar isso no balanço, na demonstração de resultado. Então, você não tem uma norma tratando disso. Agora, como a gente sabe, independente de ter uma norma ou não, você fez uma transação, você tem que contabilizar isso. Então, o primeiro passo, e esse é um trecho da norma, é o CPC 23 e AS 8, que é o CPC de Políticas Contábeis, Estimativos e Erros. Ele basicamente diz o seguinte: quando você não tem um pronunciamento que aborda uma situação no caso concreto, você vai ter que desenvolver uma política contábil, né? Então, você tem uma situação no mundo real, você olha para as normas são silentes, e esse pronunciamento ele vai te guiar para você desenvolver a sua política contábil e aplicar ela para aquela situação. Então, é dessa forma que está funcionando hoje a contabilização das criptos, né? Não tem uma norma específica, as empresas têm que desenvolver uma política contábil, e eu vou falar um pouquinho dos primeiros entendimentos de como isso deve ser feito, mas já adiantando que não tem uma forma única, e vai depender principalmente da finalidade para a qual você adquiriu aquela criptomoeda, ou a finalidade para a qual você pretende fazer com aquilo, tá? Então, basicamente, o que esse pronunciamento fala não é apenas para cripto, mas eu posso dar um outro exemplo que talvez seja um interesse de pesquisa de alguns de vocês também na área ambiental. A própria questão de crédito de carbono, ela enfrenta situação semelhante. São assuntos novos que vêm surgindo na prática. Como a gente sabe, a normatização, as regras, as leis, às vezes tardam um pouquinho para emitir uma norma, e aí no caso concreto você tem que buscar desenvolver uma política. E basicamente o que as normas falam é o seguinte: você vai buscar muitas vezes usar analogia. O que seria analogia? Você vai buscar transações parecidas. Então tem outros pronunciamentos que tratam de situações parecidas. A gente vai ver que tem pronunciamentos que tratam de ativo intangível, tem pronunciamentos que tratam de ativos financeiros, tem pronunciamentos que tratam de estoque. E aí você vai ver por analogia, por comparação, se você talvez possa usar aquela norma que é parecida para aquela situação que você está enfrentando. A outra coisa que vocês com certeza já estudaram, seja nas disciplinas mais básicas ou vão estudar na disciplina de teoria da contabilidade, é utilizar a estrutura conceitual, que é o chamado CPC 00. O CPC 00 é o pronunciamento contábil que ele define os elementos básicos: o que é ativo, passivo, receita, despesa, patrimônio líquido. Então, através dessas definições, você pode verificar: será que cripto é um ativo? Ele atende a definição de um ativo, né? E a partir disso você contabilizar utilizando esses conceitos mais principiológicos que se encontram na estrutura conceitual. Lembrando que sempre que você for desenvolver uma política contábil, você tem que ter sempre em mente qual que é o objetivo central das demonstrações financeiras, né? Então, o balanço que a gente prepara para fins de usuários externos, para fins de concessão, para apresentar para o banco, para apresentar no mercado, para apresentar para um acionista, ele é um balanço que tem como finalidade, principalmente, trazer informação útil, trazer informação relevante para ajudar esse usuário a tomar decisão, ajudar o banco a decidir se ele vai conceder ou não o empréstimo, o financiamento, a taxa que ele vai cobrar, qual a garantia que ele vai querer, o investidor ou acionista, se ele vai decidir ou não comprar a ação daquela empresa, ajudar ele a fazer a precificação, o valuation daquela empresa. Então esse mindset, digamos assim, você tem que ter na hora de decidir uma política contábil, que é bastante diferente, por exemplo, se você estiver fazendo a contabilidade mais com viés tributário, né? A contabilidade mais com viés tributário, você está mais interessado em aplicar as normas, muitas vezes tentando minimizar o pagamento de algum tributo, tentando ter um compliance tributário, mas não necessariamente buscando trazer informação útil, trazer informação relevante. Então, ao desenvolver a política contábil, no caso concreto, para contabilizar uma criptomoeda, a ideia é: a forma como eu contabilizar isso tem que refletir no meu balanço uma informação que ajude o usuário a tomar a decisão. Então, eu tenho que buscar, de certa forma, refletir a essência econômica do que eu estou tentando ali reportar.
E especificamente, com relação ao cripto, né, com relação a ele, eu falo especificamente sobre o Bitcoin, que é o mais utilizado, pelo menos no mundo mais comercial, digamos assim, das empresas, apareceram algumas possibilidades, tá? Que poderiam ser utilizadas. Primeiro, tratar cripto como uma moeda. Então você contabilizaria isso como caixa. Da mesma forma que você tem reais, você tem dólar ou euro, você vai contabilizar isso como caixa ou equivalente de caixa, que a gente chama. Então a primeira possibilidade seria contabilizar as criptomoedas que você tem como caixa, tá? Isso, de certa forma, seria equivalente ao que a gente chama de um ativo financeiro, tá? Caixa seria um ativo financeiro. Mesmo que não fosse uma moeda, você poderia entender isso como um ativo financeiro, como um investimento financeiro. Da mesma forma que você compra a ação de uma empresa, que você compra um título, um CDB do banco, uma debênture, um título de dívida, você poderia comprar uma cripto para fins de investimento. Da mesma forma, a criptomoeda nesse caso seria tratada como um ativo financeiro. Também seria uma possibilidade. Como caixa, como uma aplicação financeira. Uma terceira possibilidade seria de tratar isso como um ativo intangível, tá? Por isso, quando você fala de tokens ou NFTs, eles têm uma característica quase o ativo, a gente vai ver que o ativo intangível ele é muito parecido com o ativo financeiro, né? Por ele não ter uma substância física. A principal diferença é que geralmente o ativo financeiro ele gera um passivo financeiro numa contraparte, tá? Enquanto que o ativo intangível não. O ativo intangível está mais relacionado aos exemplos clássicos que a gente conhece como uma marca, como uma patente, como um direito de explorar alguma coisa, né? Um fundo de comércio, um ágio, alguma coisa nesse sentido. E por último, uma caracterização que também apareceu e vocês vão encontrar no balanço das empresas é tratar a criptomoeda como estoque, tá? E qual que é a lógica disso? A lógica principalmente seria de um ativo que você adquire para revenda. Da mesma forma que eu compro uma mercadoria para revender, né? Eu posso muitas vezes minerar um Bitcoin ou comprar um Bitcoin e vou tratar aquilo como uma mercadoria para revenda, tá? Então apareceram algumas possibilidades de tratar isso. O que foi consenso é que, sem dúvida, é um ativo da empresa. A grande discussão foi em que grupo, né? Em que grupo eu vou classificar isso nas demonstrações contábeis. E aí surgiu essa grande celeuma, como eu disse, justamente porque as normas contábeis a gente não estava preparado, né, para esse novo mundo, para essas novas espécies de ativos, chama-se ativos digitais. E aí a tentativa foi justamente tentar enquadrar isso nas normas já existentes. E aí eu sei que alguns de vocês, dependendo do período que vocês já se encontram no curso, né, já estudaram com mais profundidade isso, mas só fazendo um parênteses bem rápido aqui, como vocês sabem, desde 2008 o Brasil adota as normas internacionais de contabilidade, né? Então essas normas são emitidas através de um órgão que se encontra em Londres, tem representantes de todos os países do mundo, inclusive brasileiros. Tem um brasileiro lá, inclusive faz parte hoje do comitê que decide as normas, do board que decide as normas. E esse comitê, que é o IASA, ele tem um órgão interpretativo, que é chamado de IFRIC. E foi esse órgão que se debruçou sobre a questão das criptomoedas, tá? Basicamente o que esse órgão analisou era: eu preciso ter uma outra norma contábil para tratar de criptoativos, ou as normas existentes nesse momento já dão conta disso, tá? O que é importante? Esse é um órgão meramente interpretativo. Ele de certa forma vincula sim um pouco da prática, as empresas devem observar isso, mas ainda tem discussões no sentido de que isso ainda está em processo e pode ser revisado, tá? Mas o que esse órgão decidiu para esse momento, tá? Ele entendeu que as criptomoedas, e aí no caso especificamente ele abordou muito mais o Bitcoin, ele atende à definição de um ativo intangível, tá? E não de um ativo financeiro, né?
na verdade, o mais intuitivo para todo mundo seria que ele fosse um ativo financeiro, né? Como eu disse, como uma aplicação financeira no final do dia. A primeira discussão é que ele não atende o conceito de moeda ainda, tá? E por que ele não atenderia o conceito de moeda, né? Tem algumas características de reserva de valor, a questão de ser aceita comumente como meio de troca. Apesar de ser aceito, ele não é aceito por todo mundo. Em geral, a moeda é aceita por todo mundo. Pesou um pouco a questão da volatilidade, como vocês sabem, né? Aí, o ano passado, retrasado, o Bitcoin chegou a bater $60 mil, agora já baixou de 20 mil. Então, isso é muito volátil também. Então, geralmente, as moedas não têm tanta volatilidade assim. E principalmente, para fins de aplicação financeira, um conceito que é importante é que um ativo financeiro, geralmente, ele dá origem a um passivo financeiro na contraparte. Então, se eu tenho um ativo financeiro, alguém tem que ter um passivo financeiro. Então, exemplo, eu tenho um título de crédito de uma empresa, eu tenho uma debênture de uma empresa. Para mim, ele é ativo, para a empresa é um passivo, né? Eu tenho um CDB de um banco, eu tenho uma aplicação num banco, o banco tem um passivo contra mim, né? E no caso ou eu tenho uma ação de uma empresa, né? Eu tenho um ativo financeiro, é uma ação, para a empresa é patrimônio líquido, para a empresa é passivo, patrimônio líquido. Então, o ativo financeiro, ele sempre tem uma contraparte. E no caso da criptomoeda, não existe contraparte, né? Não tem ninguém que tenha uma dívida perante mim, né? Então, muita gente criticou isso, né? Porque a gente tende a pensar com cripto muito mais como uma aplicação financeira, como um título financeiro, né? Como um investimento de curto prazo, mas se entendeu que ele não atenderia a definição de ativo financeiro e aí ele acabou entrando por exclusão na definição de ativo intangível. Tá? O que é importante em relação a isso? Que aí, dependendo da finalidade que a empresa utiliza isso, se ela tem a criptomoeda para negociar, ela vai tender a deixar isso mais como estoque, tá? Para revenda. E se ela tem uma intenção mais de investimento, mais de longo prazo, tende a atender a característica mais de um ativo intangível, tá? E aí seria o CPC, a norma de ativo intangível é o IAS 38, se não me engano, o CPC 04, e a norma de estoques é o IAS 2, CPC 16, se eu não me engano, tá? E aí eu vou passar para vocês, eu trouxe alguns exemplos até da própria Tesla aqui. Então, esse é o balanço da Tesla. Acho que está meio pequeno, não sei se dá para ver muito bem, mas depois eu compartilho com vocês a apresentação também. Isso foi amplamente divulgado, né, até pelo próprio Elon Musk, no próprio Twitter. Teve toda uma discussão um pouco polêmica em relação a isso, dele ter comprado criptomoedas, principalmente Bitcoin e outras, e também a Tesla ter passado a aceitar isso, mas depois ele vendeu, então teve um pouco de discussão em relação a isso. E repara justamente isso. E aí a classificação que ele dá, reparem que fica no ativo de longo prazo, o ativo não circulante, tá? Precisa desbloquear o telefone primeiro. Ai, perdão, o celular está falando sozinho. E então ele comprou ali quase, né, 1,5 bi de cripto, né? E aí a classificação disso foi justamente como ativo intangível, tá? E é mensurado pelo valor que você pagou. Esse é um outro ponto polêmico também, porque a gente vai ver que no Brasil os ativos intangíveis são mensurados pelo custo menos a amortização e os testes de impairment. Isso é um ponto polêmico, porque muita gente entende que as criptomoedas deveriam ser mensuradas a valor justo, né, com contrapartida no resultado. Vou falar um pouco mais da frente sobre isso, mas então aqui o exemplo de registro feito pela Tesla como ativo intangível, tá? E aí o tratamento dado
principalmente para aqueles que têm uma lógica mais de corretagem de cripto e também para quem minera, tá? Para quem minera, gera criptomoeda e mantém isso com a finalidade de venda, aí você tende a tratar isso mais como ativo intangível também, mas um ativo intangível com característica de estoque, tá? Então, em vez de deixar isso mais no longo prazo, você vai registrar isso no curto prazo como estoque, tá? Numa lógica quase como se fosse uma commodity, tá? Eu sei que, para quem estuda um pouco mais do tema, tem gente que considera o Bitcoin quase como um ouro digital, né? Uma lógica de commodity, né? Então, você tem várias espécies de commodities, né? Commodities agrícolas, minério, metais preciosos, e a lógica aqui de classificar como estoque é quase como você tratar as criptos, o Bitcoin, como um estoque de ativo digital que você tem para revenda, tá? Então, a interpretação do IFRIC foi: se você mantém essas criptomoedas com objetivo de venda no curto prazo, aí você vai deixar isso no ativo circulante e vai mensurar isso pelo custo menos, no caso, o valor de realização que a gente chama, né, que é o valor de venda menos os custos para vender. Tá? Um outro ponto importante que diferencia isso, e eu acho que a gente... vocês estudam bem isso, é que, na verdade, quando vocês têm um estoque, né, e o valor dele ele está, antes mesmo de vender, ele já sofre uma perda, você vai fazer o que a gente chama dessa provisão, né? Uma provisão para perda, que é justamente como se fosse um teste de impairment, né? Uma redução desse estoque ao valor recuperável. Então, você vai justamente... vamos imaginar, então, que se você comprou a cripto por $20 mil ou $100 mil, isso reduziu, mesmo antes de vender, você vai registrar essa perda, reduzindo o valor ao valor que a gente chama de venda líquida ou valor realizável líquido, né? Que é justamente por quanto você conseguiria vender isso no mercado. Tem um certo conservadorismo, que antes mesmo de vender você registra essa perda, mas a lógica é justamente que você não deixa o ativo superavaliado, tá? Você não deixe ele registrado por um valor maior do que você conseguiria obter pela venda. Tá? E aí, para finalizar e resumir, e depois eu fico à disposição para voltar nesse tema se vocês quiserem, mas antes de passar para a questão do e-commerce, o que a gente tem, então, nesse momento, tá? Então, só recapitulando um pouquinho. Não existe uma norma específica sobre esse assunto. O que existe é uma interpretação desse órgão de normas internacionais, dando como se fosse um guidance para as empresas de como registrar isso. Como eu falei, não é dúvida que se você adquire uma criptomoeda ou se você minera, isso é um ativo da empresa. Não há dúvida nenhuma que isso é um ativo da empresa. O que se entendeu que ele não atende o conceito de moeda, né? Tem dúvidas sobre a questão de reserva de valor, mas principalmente a questão de aceitação disso, né? Porque, veja, se ele é uma moeda, no limite você poderia fazer um balanço inteiro utilizando como unidade de conta o Bitcoin. Da mesma forma que eu faço um balanço em reais, faço um balanço em euro, né? Ou faço um balanço em Libra ou qualquer outra moeda, a moeda ela permite que eu converta o balanço para aquela moeda, né? Então, a cripto hoje não é isso. Você vai falar, mas ele aceita como meio de troca. Sim, né? Da mesma forma como vocês sabem bem, em alguns lugares, né? Outras commodities, a própria soja é aceita como meio de troca, né? Ela é utilizada como um meio para avaliar as coisas. Então, cripto também é. Mas se entendeu que nesse momento ela não atende à definição de moeda, tá? Como eu disse, isso pode mudar, a coisa vai evoluindo, então
a gente deve ter mudanças, talvez, em breve sobre isso, porque realmente essa classificação que eu apresento para vocês, que é a vigente hoje, ela é passível de críticas, tá? Não sendo moeda e aí não sendo também ativo financeiro, tá? Vocês vão lembrar que o ativo financeiro ele pode ser um título de dívida ou um título patrimonial, né? Um título patrimonial é uma ação, uma cota, né, de uma sociedade, né? Eu tenho um título que é um patrimônio líquido de uma empresa. Ou eu tenho um título que é uma dívida de uma empresa. Como a cripto eu não tenho essa contrapartida, se entendeu que ele não pode ser um ativo financeiro. Tá? Não sendo um ativo financeiro, como eu disse, por exclusão, acabou sendo classificado como um ativo intangível, justamente porque eu não posso pegar e ver, é uma coisa digital. E sendo um ativo intangível, a classificação é ou um ativo intangível mais de longo prazo, como eu disse, como um software, como uma marca, como uma patente, como um direito de exploração. Então fica ali no não circulante, imobilizado, intangível, ou um ativo intangível, mas para venda. Como se fosse, por exemplo, um software de prateleira, né? Uma empresa que vende ativos intangíveis, né? Ela pode ter o estoque no circulante, né? Mas muito mais na lógica de estoque de commodity, tá? De entender cripto ali, Bitcoin principalmente, como uma commodity que a empresa tem. Então ela tem uma quantidade de um ativo intangível, tá? E ela vai registrar isso, então, numa dessas duas classificações. Qual que é o fator determinante? É justamente a intenção da empresa. Lembra que para fins, eu acho que eu até tenho isso no próximo slide aqui, para fins contábeis, importa muito o quê? A utilização do bem, né? Um mesmo ativo ele pode ter diversas classificações. Então, o que eu falei, se eu pegar uma empresa que é uma incorporadora ou uma imobiliária, o imóvel é estoque. Então, pegar uma construtora, né, que constrói imóveis para venda, o prédio que ela está construindo fica no estoque. Agora, ela tem os imóveis que ela vende no estoque para venda para clientes. Só que a sede dela, se ela tiver uma sede administrativa, não vai ficar no estoque, vai ficar imobilizado. Porque aquele imóvel é destinado para uso e não para venda. Então, o mesmo item, imóveis, ele pode ser estoque, pode ser imobilizado. E para quem tem oportunidade de ver, as administradoras de shopping, né, elas adquirem imóveis para fins de investimento, que é basicamente para fins de obter valorização ou renda, geralmente aluguel. Então, as administradoras de shopping, ou administradoras de galpão, esse tipo de coisa, elas compram os imóveis, mas não é para vender para no estoque, também não é para usar na operação dela, é para alugar para terceiros, que é muito comum, por exemplo, pessoa física fazer isso, né? Comprar um imóvel e alugar. Esses imóveis, como vocês sabem, são classificados como propriedade para investimento. Então, como eu disse, o mesmo espécie de ativo pode ter diferentes classificações, porque para fins contábeis o que vai importar é justamente a utilização disso, tá? Então, a cripto vai cair bem nesse conceito, tá? Se você é uma exchange, se você é alguém que minera, se você é alguém que está com uma finalidade, digamos assim, mais especulativa, de compra e venda, o que é o estoque? É uma mercadoria que eu compro para revender, ou eu produzo para revender, né? Eu produzo algo para revender ou compro algo para comercializar, o estoque. Se é mais de longo prazo, fica no ativo intangível, tá? Eu sei que eu passei meio rápido, eu fico à disposição. Como eu falei, esse tema aqui, para quem tiver interesse de fazer TCC, mestrado, doutorado e outros, dá muita lenha, tá? Porque o que eu estou falando aqui é longe de ser consenso. Como eu disse, eu particularmente tenho algumas críticas também, porque a gente tende a pensar mais como um ativo financeiro, né? Como uma coisa mais especulativa, mais de investimento, mais financeiro, mas realmente não enquadrou na norma, a norma não encaixou e aí eles fizeram uma abordagem meio, basicamente, olha o ativo e vê as normas, vê onde que encaixa e acabou encaixando aqui, tá? Então, tem essas críticas, como eu disse, e a gente deve ver evoluções disso ao longo do tempo.
Passando para o meu próximo tópico, eu queria falar então um pouquinho de e-commerce e Pix, que foram os temas que também me foram apresentados. O que é importante, né? E vocês observaram isso, a gente observou junto durante a pandemia. Naturalmente, com o fechamento das lojas e praticamente da economia inteira, né? A gente teve que ficar em lockdown e por questões sanitárias. A única maneira, né, de a gente adquirir as coisas foi, né, através do online. E seja, aqui eu trouxe esses slides que eu estou trazendo aqui, da Via Varejo, que é dona da Casa Bahia, do Ponto Frio, Bartira, além de explorar o mercado online também, né, os www, e fazer também um pouco de marketplace, que eu comento um pouquinho na sequência. Mas mesmo as pessoas que não estavam tão acostumadas a comprar no online se foram obrigadas a fazer isso, né? E a gente percebeu que isso foi uma tendência que já estava acelerada, né? A gente compara, por exemplo, muito com outros países, como o próprio Estados Unidos e outros, o caso da Amazon lá e outras empresas, onde o e-commerce estava muito mais avantajado na penetração que a gente fala do comércio online, era muito maior lá, e é uma tendência que veio e a gente sabe que veio para ficar. Até pessoas que eram um pouco mais céticas, às vezes pessoas com um pouco mais de idade, que eram um pouco mais céticas, aprenderam, gostaram do online, viram que é prático, né? Tem gente que ainda prefere ir na loja, ver dependendo do tipo de item, mas, sem dúvida, o online virou uma realidade. E mesmo depois da gente ter saído da pandemia, né, ele continua muito forte. Claro que as lojas físicas também voltaram, e aí o ponto que eu queria frisar, o que as empresas perceberam, né? Que as coisas se conectam muito. Então, a lógica que vocês vão ouvir ou já ouviram falar é o tal do omnichannel ou multicanalidade, que é basicamente você entender tudo como um canal único. O que significa isso, né? É você comprar no site, retirar a loja. Então, é uma coisa que, por exemplo, a minha esposa gosta muito de fazer, porque às vezes você compra no site, demora para chegar, só que às vezes a mercadoria já está na loja. Então, eles acabam usando a loja como se fosse um mini centro de distribuição, né? Principalmente os itens de maior giro, né? Você pega, por exemplo, a Casa Bahia, ou Magazine Luiza, ou próprio Lojas Americanas, que tem muitas lojas espalhadas, eles acabam... Porque a grande dificuldade do e-commerce justamente é o que eles falam da última milha, né? É você entregar na casa das pessoas, pelo custo de frete, o custo de logística, que é muito caro, né? Então, é interessante para eles também distribuir na logística deles nas lojas. E aí o cliente que quiser, ele compra no online e vai no retira loja, né? Ou, por outro lado, você ter os vendedores das lojas no tempo livres deles vendendo no online. Então foi uma tendência que eles fizeram também, que é o vendedor vendendo pelo WhatsApp, porque o vendedor está na loja com tempo livre, tem os clientes no WhatsApp, manda mensagem, manda os links, manda as promoções. Então acaba sendo uma coisa que meio que retroalimentou, tá? Você entender que não são mutuamente excludentes. A loja física não vai acabar, porque tem gente que gosta de ver o item, tem gosta de comprar uma geladeira, eu quero ver a geladeira, né? Talvez um celular, que é uma coisa mais fácil, que é mais padronizado, eu posso comprar online, mas uma geladeira, um móvel, por exemplo, um sofá, eu quero ir, quero sentar, quero ver, né? Uma cozinha, enfim, outros itens, tem gente que gosta de ir e ver, testar isso. A outra coisa importante é que na loja a empresa consegue vender serviços adicionais, como, por exemplo, a garantia estendida, que ela pode ser vendida também no online, mas é mais difícil, né? Porque ela depende um pouco mais de persuasão do vendedor para te vender uma garantia estendida, né? Outros serviços que o cara vende dentro da loja. A própria questão do crediário, que eu vou falar do financiamento, é mais interessante, é mais fácil para os comerciantes venderem nas lojas. Então, hoje é entendido como coisas complementares. Agora, sem dúvida, a grande tendência cada vez mais de crescimento é do online, né?
seja porque isso ainda tem uma praticidade, né, que a gente observou, e eu acho que o exemplo clássico, eu não sei até que ponto isso se desenvolveu tanto aí, mas aqui a gente tem o caso da Mercado Livre aqui em São Paulo, que ela entrega em um dia, basicamente quase tudo, 1 ou 2 dias ela entrega quase tudo, então é uma coisa muito impressionante, você compra, está chegando na sua casa no dia seguinte, e aí, enfim, né, com todas as facilidades que isso tem, né? De você ficar, putz, já vai, compra no site rapidinho, entra ali, pesquisa, já compara o preço e tal. Então, eu diria que é uma tendência que veio para ficar. Os professores que estão aí também, eu diria que é similar ao ensino online, né? É uma coisa que já existia no ensino online, a gente usava, não usava tanto, né? Mas é uma coisa que tem gente hoje que gosta, tem gente que gosta de fazer disciplinas online. Aqui em São Paulo, questão de deslocamento, muito trânsito, né? Então, o ensino, ele foi se alterando, o comércio também. A gente já tinha essas tecnologias, a gente era um pouco, eu diria assim, meio cético e um pouco apreensivo, e a gente viu que funciona, mas como eu disse, de maneira complementar. O ensino presencial não vai acabar, mas é interessante você poder mesclar e fazer atividades online, por exemplo, palestras ou eventos, ou você ter disciplinas que partes de grupos são online. Então, da mesma forma, o e-commerce veio também nesse sentido, tá? Então, eu trouxe alguns dados aqui desse crescimento, né? De Casas Bahia, concorrendo muito grande com o Magazine Luiza, que também foi um case de sucesso muito grande, Lojas Americanas junto com a B2W, e como eu disse, fora a Amazon e tal, mas quem tem dominado o mercado muito forte mesmo é o Mercado Livre, principalmente pela capacidade de entrega que ele conseguiu fazer, né? Quase que praticamente não dependendo mais do correio para entrega, tendo seus próprios carros. Aí, entrando nos aspectos contábeis, tá? O que eu queria diferenciar? Eu queria falar um pouquinho dos diferentes tipos de receita e de registro contábil, e depois do Pix, falar um pouquinho das moedas utilizadas nos pagamentos, tá? Uma coisa que diferencia muito é o momento de reconhecimento da receita. Quando que a empresa reconhece a receita? E aí a gente tem que separar um pouquinho do fiscal com o registro contábil, tá? Para fins de contabilidade mais financeira, que é o que a gente está falando. Quando você compra uma mercadoria na loja, a empresa reconhece a receita geralmente naquele momento. Por quê? Porque é o conceito que vocês talvez tenham ouvido falar, isso mudou nas normas, mas basicamente é o mesmo conceito que a gente chama de transferência de risco e benefício. Então, o risco e benefício significa que quando eu compro, por exemplo, um iPhone na loja da Magazine Luiza, no momento que o vendedor me dá aquele iPhone ou qualquer celular e eu saio da loja, a propriedade daquele item já é meu, independente de eu ter pago à vista, a prazo, vou pagar depois, já paguei à vista, independente disso, mas os riscos e benefícios já estão comigo. Por exemplo, se eu sair e o celular cair e quebrar, a Magazine Luiza vai falar, o problema é seu. Se eu for roubado, ou o celular cair, encher de água, então a loja transferiu os riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem para mim. Como ela fez isso, ela pode reconhecer a receita. Ela já tem o ganho. Ela vendeu para mim, reconhece a receita, reconhece o custo. Tá? Na tradição, na entrega do bem, ela pode reconhecer a receita. No online é diferente. Porque quando eu compro através de um site, do aplicativo, ou qualquer modalidade online, nesse momento a empresa ainda não pode reconhecer a receita. Por quê? Porque ela ainda não transferiu a propriedade, o risco daquilo. E aí, se eu tiver pago ela à vista, por exemplo, no Pix, no boleto ou no débito, ela tem que registrar, porque ela vai ter uma entrada de um ativo, né? Vamos supor que eu tenha feito um depósito na conta dela, um Pix. Ela tem que registrar um ativo, um débito, e o crédito não pode ser receita. Por quê? Porque ela ainda não ganhou nada. Ela só vai ganhar quando ela me entregar o iPhone, aí sim ela reconhece a receita. E por que isso? Porque, por exemplo, se durante
o trajeto de entregar isso, essa mercadoria foi extraviada, danificada ou roubada, com quem está o risco? Continua estando com ela. Porque a obrigação dela de desempenho, de performance que a gente fala, para reconhecer a receita, é entregar isso para alguém. Quando ela entrega a propriedade daquilo, aquilo passa a ser de outra pessoa. Até que ela entrega a propriedade, é dela. Ah, mas se ela terceirizou isso para um caminhoneiro, não interessa. Aí ela vai discutir com o caminhoneiro se ele vai ressarcir ou não. Mas a responsabilidade pela mercadoria continua com ela. Pode ter seguro ou não, independe. Então, ela só pode reconhecer a receita quando essa mercadoria chegar na minha casa. Então, muitas vezes, chegou em casa, dá o aceite, o cara avisa, ó, pode reconhecer a receita que agora essa mercadoria foi transferida, tá? Então, são dois momentos separados. O momento que você compra no online, se você pagar, aquilo é um adiantamento para a empresa, tá? Outra coisa que tem um pouco diferente, tá? Que é a história que a gente chama de principal agente. O que é importante diferenciar isso? O caso do Mercado Livre é um exemplo clássico. O Mercado Livre, ele é basicamente o que a gente chama do marketplace puro. Por quê? Ele não tem mercadorias dele. Todas as mercadorias que estão ali expostas são de terceiros. A gente chama, tem empresas que chamam, a Via chamou aqui de 1P e 3P. O que seria 1P? 1P é a minha mercadoria, 3P é de terceiros. O que diferencia em relação a isso? Quando eu vendo a minha mercadoria, é o seguinte, eu fui lá, comprei da Apple um iPhone. Quando eu comprei da Apple, eu coloquei no meu estoque esse iPhone, debitei estoque, paguei à vista, eu criei uma conta fornecedores. E quando eu vender esse iPhone para um terceiro, eu vou ter a receita de venda contra o custo. Eu baixo o estoque. Só que esse estoque é meu, essa receita é minha. Então, se eu tenho pago, sei lá, R$2.000 no iPhone e vendi por 4. Quando eu vender, eu reconheço a receita de 4 e tenho o custo de 2. Muito bem. Nessa modalidade, é a minha mercadoria que eu estou vendendo. Agora, tanto a Magazine, quanto a Mercado Livre, quanto as lojas americanas, elas vendem tanto a mercadoria delas quanto de terceiros. E o Mercado Livre é basicamente só mercadoria de terceiros. O que muda com isso? Muda primeiro que o estoque não é meu. Eu não tenho estoque. E segundo, que a minha receita não é uma receita de venda. É uma receita de serviços. Porque eu trabalho como um mero intermediador da operação. Eu vou ganhar um FII. Então, a receita que a Mercado Livre reconhece não é os 4.000 do iPhone. Sei lá, é 5% quanto ela está ganhando a transação. Porque ela ganha 5% para intermediar a operação, ou 10%. Ela vai ganhar R$400. É a receita dela. O que é importante? Qual o custo dela? 0. Ela não tem custo. Porque ela não tem mercadoria para baixar. Quem vai ter a mercadoria é o lojista que está vendendo, ele vai ter a receita dele e ele paga uma comissão para o Mercado Livre. O que diferencia essas duas coisas? Uma operação, eu trabalho como compra e venda de mercadoria. Numa outra operação, eu sou mero intermediador. Eu sou como quase uma agência de viagens. O que a agência de viagem faz? Ela não intermedia a operação? Você compra uma passagem, ela ganha um FII sobre isso. Ela destaca isso, tá? Então, como eu falei, Via Varejo, Magazine e aqui eu acho que no slide anterior tinha, elas têm tantos dois, tá? Quando a mercadoria é sua, você tem o risco da operação. Porque você comprou estoque. Se você não vender, você perde. Você tem que pagar a Apple. O Mercado Livre, ele tem custo? Óbvio que tem. Ele tem que colocar a plataforma, ele tem um risco, ele tem toda uma série de coisas. Mas ele é basicamente só o marketplace. Ele é uma plataforma onde as pessoas anunciam e vendem, ele recebe o FII, tá? Então, são modelos de negócios diferentes, com riscos diferentes e rentabilidades diferentes. Então, por isso, quando vocês vão comparar e fazer até análise de empresas, o pessoal quer comparar, quanto que vale fazer o valuation das empresas e tal. É importante você entender que são modelos distintos. Tem empresas que têm mais loja física, tem empresas que têm mais online. O que tem mais online tem mais 1P, tem mais 3P e tem outras espécies de serviços também que eu vou comentar no próximo slide, tá? Então,
é importante diferenciar e entender bem o modelo de negócio das empresas, tá? Aqui que é entrando também na questão do Pix, a forma de pagamento. Essa aqui também é via varejo. Ela teve aqui... os números não são importantes, mas só para ter uma ideia de grandeza que a gente está falando, né? Isso aqui é apenas o quarto trimestre de 2021. Isso aqui está em milhões, então ela teve uma receita bruta de 9,5 bi. Tá? Quase 10 bilhões de reais no trimestre. Então daria uma receita analisada de quase 40 bilhões. Tá? Só que é uma empresa que depois, quando você começa a ver assim, o que sobra, qual que é a margem disso, né? Porque fatura muito, mas o líquido é baixo, né? A margem, por incrível que pareça, não sobra muito, né? Gira muito, mas o lucro às vezes até prejuízo. Ela separa 4 tipos de serviço aqui, ó. 4 tipos, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, 4 tipos de receita. Ó, você tem a mercadoria, que é a compra e venda de mercadoria. Você tem os serviços de frete e montagem. Então, aí outro tipo de serviço, tá? Outra nota fiscal separada. Porque uma coisa é, eu estou vendendo um produto. Outra coisa é, eu estou fazendo um serviço de frete. Produto e serviço, 2 notas. Até porque eu posso não cobrar pelo frete, eu tô do frete grátis, ou eu posso simplesmente terceirizar o frete. Às vezes não é ela mesma, ela pode ter frota própria, ou ela pode ter um frete, uma empresa de logística que faz esse trabalho, tá? A parte de serviços aqui, o mais comum é garantia estendida, tá? Mas tem outras espécies de serviços, você pode comprar seguros. Essas empresas, elas funcionam quase como um balcão de vendas, né? Então, como elas têm muitas lojas, elas podem vender várias espécies de serviço. A garantia estendida é a mais comum, aquela história. Compra a geladeira, você pagar aqui mais um valor, você tem uma garantia adicional por mais 2, 3 anos, tá? Nesse caso, novamente, se tiver um sinistro na geladeira, não é ela responsável. É uma seguradora que está por trás. Ela está basicamente fazendo intermediação disso também, tá? E cobrando um FII. E por fim, a parte que eu queria frisar aqui, crediário e cartões. E eu faço o link com isso aqui embaixo. O que significa isso? Tá? E aí tem um pouco a ver. Basicamente, você tem, como a gente sabe, 2 grandes modalidades de venda, à vista ou a prazo. O que seria à vista? Dinheiro, que é menos comum, mas você pode simplesmente chegar na loja e pagar com dinheiro, tá? Você pode ter boleto, que também é à vista, tá? Você paga um boleto ali, cai na hora ali, basicamente, né? Tem um tempo para compensar, mas é à vista. O cartão de débito também é à vista. Você passa o cartão de débito, você olha na sua conta, já está debitado ali na hora, né? E por fim, o Pix também é à vista, tá? E até cripto, por exemplo, como eu falei para quem atende. Geralmente, isso é à vista, tá? E aqui, repare, 30% das transações são à vista, tá? Qual que é a segunda modalidade, que é o a prazo? E aí você tem 2 grandes espécies de operação no comércio varejista. Você tem o a prazo no cartão do banco, ou a prazo no cartão ou no crediário da empresa, tá? Que a Magazine faz, Via Varejo faz, Carrefour faz e outras empresas, Marisa faz, etc. e tal. Elas funcionam quase como um banco. Por quê? Elas fazem uma operação de financiamento com o cliente. O que diferencia essas 2 operações? Quando você vai na loja e passa o seu cartão de crédito, a empresa não tem risco. Por quê? Se você comprar um iPhone em 12 vezes no cartão e você não pagar o cartão de crédito, a Magazine Luiza não tem nada a ver com isso. Ela vai receber o dinheiro. Você vai ficar devendo para o banco. Então ela não tem risco. E por isso que ela vende no cartão sem juros ou com poucos juros. Porque o risco da operação não está com ela. O risco da operação está com a bandeira, está com o banco que te deu o cartão de crédito. E aí, se você atrasar a fatura, ele vai te cobrar 8%, 9% por mês. Tá? Seria essa modalidade aqui, ó. Cartão co-branded, que tem uma bandeirinha da Casa Bahia ali, mas é a mesma coisa. E o cartão outros. E tem uma segunda modalidade, que é o financiamento que a própria varejista faz, que é o crediário.
aí sim ela assume o risco. Por quê? Aí ela está te financiando. E aí sim ela vai te cobrar um juro de 7, 8, 9, 10% ao mês. Qual que é a diferença? Nesse caso, ela está fazendo o financiamento através de uma instituição financeira também, mas ela está assumindo o risco. E nesse caso, se você não pagar, ela vai ter o calote. Ela tem que fazer uma PDD disso, tá? Então, vocês devem ter ouvido falar isso de Casas Bahia e outras varejistas, que elas ganham bastante dinheiro com receita financeira. Por quê? Porque elas funcionam quase como um banco. Por quê? Ela percebe que o cliente não consegue comprar a geladeira, o cara não consegue pagar a geladeira à vista. Ele não tem mais limite no cartão de crédito, ou o banco não dá um cartão de crédito para ele. O que ela faz? Vem cá, eu te financio. É claro que esse cara tem um perfil de risco arriscado. Como é que ela vai compensar isso? Vai cobrar aquela taxa, 8, 9, 10% ao mês, que tem uma PDD grande, mas vai gerar uma receita financeira grande para ela. Então, isso acaba gerando uma receita financeira aqui de quase 400 milhões, tá? Para ela todo ano. Então, é importante atentar para isso. E eu acho que eu estou finalizando, é basicamente acho que era meu último slide. Eu sei que meu tempo está estourando também. Desculpa a correria, tá? Deixa eu finalizar para a minha apresentação aqui. Como eu disse, o tempo é curto, a gente se empolga um pouco. E, como eu falei, dá para vocês fazerem TCC, iniciação científica, dissertação e tese, todos esses temas aí. A minha ideia foi só colocar os temas no ar e fico à disposição. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Professor Fernando, nós agradecemos imensamente aqui a sua fala, foi um aulão aqui sobre esse tema, né? Nosso simpósio, ele traz exatamente esse tema, porque nós percebemos aqui durante a pandemia, né, que isso apareceu demais, né? Então, assim, até quero agradecer a professora Elise, ela teve que sair da sala, né? Infelizmente, a gente tem esses problemas digitais também. Mas agradecer muito mesmo, assim, porque abre horizontes, né? É um assunto intenso, com certeza, né? E de antemão até já colocar isso, né? Porque essa questão do e-commerce e do Pix, durante esses 2 anos de pandemia, eles se destacaram demais, né? Então, nossos alunos estavam carentes dessa temática e foi a pedido deles que a gente trouxe essa discussão. Então, até nesse sentido, alguns deles aqui colocaram assim, uma pergunta, né? Que na verdade eles não se comparam com a Tesla, né? Não tem esse valor de 1,5 bi para investir, mas para eles seria interessante hoje, no viés deles, no futuro, quando formados, aprender a investir em criptomoedas, seria interessante? O que você diria para eles nesse sentido? Obrigado, professora. Eu acho que sim, que a gente... e aí eu falo por experiência própria também, de investimentos mal sucedidos que eu tive, né? E a gente, como tem uma certa idade, já passou por algumas coisas. Eu acho que sim, eu acho que assim, cripto, NFT, tudo isso que está vendo, metaverso, é uma tendência que naturalmente vai acontecer. Então, eu acho que sim, blockchain, então todo mundo que tiver interesse nisso, é um mercado muito grande, inclusive para investimento também. O que a gente tem que tomar um certo cuidado é que às vezes... e a gente que é da área de administração, finanças e tal, a gente é um pouco mais cauteloso, mas a gente tem amigos e colegas e parentes que às vezes não tem tanto conhecimento e isso é passado para eles como uma forma de ficar milionário, né? Aquela história assim, ó, invista em cripto e você vai ser milionário do dia para a noite, né? Então, não existe, né, essa coisa que isso tenta vender, esses esquemas, né? A gente viu um caso recente aí da FTX também lá, no questão de governança lá nos Estados Unidos. Então, eu diria que é interessantíssimo como tecnologia, como oportunidade,
de trabalho, investimento, etc. Mas, talvez pelo risco envolvido, sempre fazer com muita parcimônia, talvez com uma parcela pequena do capital, para ir tentando, né? Para ir experimentando, porque a gente tem casos aí de pessoas realmente que perderam suas economias, né? A gente está vendo esse caso lá fora. Então, como eu falei, exemplo meu não foi com cripto, mas foi com outras coisas parecidas, investimentos também, de acreditar que existe, né, fórmulas fáceis de ficar milionário, de achar que, né, e a gente sabe que não tem, né, não tem. Se tivesse, ninguém também estaria oferecendo para a gente, mas eu acho que assim, é uma tendência que veio que né, a gente está vendo o real digital também, talvez tenha também o Banco Central anunciando. A professora falou, o Pix é um caso de sucesso. No mundo inteiro tem país querendo copiar isso, essa tecnologia. O Banco Central acho que trouxe uma grande contribuição. E eu acho que nós, da área contábil, área financeira de administração, temos essa função também de educativa, né, para outras pessoas, no sentido de auxiliá-las enfim, a ter eu diria, uma certa prudência, né? Como um bom contador, um certo conservadorismo em relação a essas coisas. Mas eu sou bastante otimista com isso. Sem dúvida, né, assim, para a gente que viveu uma época, está vivendo, né, uma época de mudanças, mas pegamos um período anterior. E esses alunos que estão nesse momento vivendo essa época digital, essa mineração, que para nós tudo ainda é muita novidade, né, mudança de legislações. Então, com certeza é uma temática interessante também, para não enriquecer do dia para a noite, mas investir em estudos para que eles possam, no futuro, se aperfeiçoar nessa nova onda de mercado, né? É um filão, vamos dizer assim, um nicho que está surgindo, né? Para que eles possam se especializar como analistas contábeis digitais, vamos dizer assim, né? Então, e até também a questão de créditos de carbono, né? A gente viu agora na conferência do clima recente, né? Assim, a briga que isso está despertando em todo mundo, né? Seria uma recomendação também para que eles pudessem se aperfeiçoar nessas novas formas? Isso. Eu acho que essa agenda, né, do ESG, né, e eu até escrevi um pouco em relação a isso também, da oportunidade que eu acho que o Brasil tem para a gente ter o maior ativo do mundo, que é a floresta amazônica, né? E o mundo inteiro, né, a gente tem chance de ser um grande protagonista nisso, o Brasil, de ser uma voz ouvida, e tem que ser ouvida. E então, essa agenda, né, que envolve o socioambiental, as questões de governança, também é um mercado gigante, que também a gente pode contribuir bastante, porque vai precisar de, né, registro, mensuração, auditoria, certificação. Então, é uma tendência que também está vindo de fora e aqui já chegou. Para quem se especializar nisso, sim, vai ter um mercado gigante também, parte ambiental, crédito de carbono, enfim, toda essa parte a especialidade da Elise ali, no relato integrado, né, toda essa parte também. Tem uma demanda da sociedade para a gente ir além do puramente econômico, né? Trazer essas outras dimensões para dentro dos balanços das empresas. Então, tem muita oportunidade. A área nunca teve tão promissa. Com certeza, professor Fernando. Então, se eu gostaria de abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que algum corajoso que venha até aqui para usar o microfone. Aliás, Diego, só erguer a mão, Diego, leva o microfone até vocês. Alguém gostaria de complementar, aproveitar o momento? Nossa, eu acho
acho que foi muito boa, então, porque está todo mundo aqui. O pessoal está interessado agora nos brindes, né, nos sorteios aí, Ou estão empolgados também ainda com o jogo, né, o resultado, faceiros, né? Isso. Bom, mas então, professor Fernando, Giovana quer perguntar? Não, olha que ela está colocando uma condição, se não houver perguntas, não tem sorteio. Isso. Vamos lá, gente. Só uma perguntinha. Olá! Que dúvidas ainda ficaram recentes para vocês? Boa noite, meu nome é Paulo. Queria fazer uma pergunta sobre rumores de possíveis taxação do PIX. Até que ponto essas taxações, ou possíveis, não sei se vai ser efetivadas, elas vão interferir no ponto positivo que foi o avanço que o PIX teve e até que ponto isso pode interferir economicamente? Eu acho que a gente ouve os burburinhos da volta da CPMF, né? Muitos de vocês não vão lembrar da CPMF, são muito novos. Mas eu acho que o mercado bancário, da mesma forma que a gente estava falando, né, dessa disrupção que houve no e-commerce e também da educação, o mercado bancário ele foi disruptado pelas fintechs, né? Isso que eu acho que é um ponto importante. E aí a gente pode dar o exemplo desde Nubank, né, e Banco Inter, C6, até a própria parte de investimento com a XP, né, e outras instituições financeiras. Então, assim, e aí não é nenhuma crítica, tá, especificamente aos bancos, mas assim, era um absurdo, né, o que se cobrava R$10 para você fazer um TED, né, não sei quantos reais para você fazer um DOC, né, porque lembre o seguinte, o custo para o banco é praticamente zero, custo marginal para o banco fazer isso, né. Então os bancos tinham receita muito grande de serviços. Então os bancos tinham a receita financeira, que é a intermediação financeira, mas elas tinham uma receita muito grande de serviço, que era o quê? Taxa para abertura de conta, taxa para manutenção de conta, taxa para DOC, TED, etc. e tal. Quando as fintechs vieram, elas já começaram a disruptar esses caras. Porque elas começaram, né, o Nubank principalmente, que foi um dos principais, mas como eu falei, o Inter, o C6 e outros bancos digitais que vieram, Original, falaram, olha, realmente isso aqui não é concorrência, né? Então, a gente já via uma tendência de bancos já cobrando muito pouco para manter conta e muito pouco para DOC e TED. Agora, o que eu acho é que o Pix, ele, nesse mundo que a gente está vivendo agora, que eu falei, a gente fica muito preguiçoso, né? É a história de comprar online. E o Pix é muito fácil, né? Você digita ali, então, assim, é um negócio que meio que pegou, porque, assim, você só coloca o CPF, coloca o WhatsApp do cara, já paga e tal. Então, assim, eu vejo como uma tendência também que assim, surpreendeu, né, a aceitação do Pix. E, assim, tem gente que achava que ia ser prejudicial aos bancos. Mas, no fundo, acabou sendo bom para os bancos, porque forçou muita gente a abrir conta. Tinha muita gente que não tinha conta e teve que abrir conta para o Pix. Então, os bancos acabaram surfando bem essa onda. Se for o resultado financeiro dos bancos, aí, eles estão tendo lucros bastante bons. A tributação sempre afugenta, né? Então, o que eu acho, aí tentando linkar um pouco os dois temas, se você tributar, você vai levar o pessoal para fora do sistema, né? É o tal do cripto, né? Então, hoje eu acho que cripto, e está tendo algumas regulações sobre isso também, eu acho importante estar regulado, porque cripto, além da questão de investimento, ela tem uma questão social muito grande, principalmente países que não têm uma moeda estável
e países que não têm uma rede bancária estabilizada. Então, pensa, por exemplo, assim, eu não sou especialista, mas vamos pegar um país lá na África que tem pouca infraestrutura. O cara não tem uma moeda estável, né? Ele não consegue... Então, ele consegue transacionar com cripto, ele consegue no celular dele fazer transações, então funciona como um meio importante, né? Só que o lado negativo disso é que sim é usado para crimes financeiros, né? Então, quando você olha, por exemplo, a questão de hackers, a questão a própria essa questão de crimes digitais, né? De entrar nas empresas, pedir essas coisas. Então, muitos desses pagamentos se dão via cripto, né? Porque você não consegue rastrear e tal. Então, eu diria o seguinte, a gente deve ver mais regulação em cripto. E agora, se você no primeiro momento tende a taxar o Pix, naturalmente, porque a tributação, para quem também é um ótimo campo, para quem quer se especializar, é uma briga meio de gato e cachorro, né? Porque o fisco sempre quer tributar, né? O fisco, o governo sempre quer arrecadar mais. Então ele vê uma transação e quer cobrar imposto, tá? É assim. E se algum de nós um dia for trabalhar no governo, a gente vai querer fazer isso, tá? Porque a gente vai querer arrecadar mais para fazer mais coisas, etc e tal. Então é a tendência natural do governo querer arrecadar mais, né? Não diminuir imposto, tá? O contribuinte, ele quer evitar o imposto. Aí você pode tentar evitar o imposto licitamente ou de maneira ilícita. Mas licitamente, desde que seja permitido, né? É natural que você procure querer pagar menos imposto. Então, eu diria o seguinte, se você tributa o Pix, você começa a criar empecilho, naturalmente gente vai querer sair de lá para evitar esse pagamento desse tributo, né? Então, seria uma tendência no primeiro momento. Agora, a questão das criptos é que, da mesma forma, eu imagino que venha alguma regulação nesse sentido, seja para fins de tributação também, porque muita coisa que passa por ali não é tributado, né? E também para fins de controle de capitais e principalmente crimes financeiros, tá? Então, eu acho que é uma tendência de regulação que não necessariamente eu acho ruim, tá? Porque, assim, infelizmente as coisas têm que ser reguladas no mundo, no Brasil, tá? Porque se não tiver regulação, a coisa... É como o crédito de carbono que a gente está falando, né? Eu acho que um dos desafios do crédito de carbono ainda é que não tem uma regulação confiável para as pessoas poderem transacionar e reconhecer isso. E uma regulação vai dar uma estabilidade para as pessoas começarem, para esse mercado crescer. Então, eu vejo como positivo. Não respondi muito a pergunta, mas espero que não venha, tá? Mais tributação para a gente, mas pelo que a gente anda ouvindo, tem risco de acontecer algumas coisas. Ou tributação de dividendos, ou tributação de outras coisas, talvez esse ano de 2023 e aí para frente. Bem verdade isso, né? A gente está vivendo um momento de especulação, né? Então, assim, com certeza, sempre que tem renda, alguém vai querer uma fatia dela, né? Então, mais uma vez, assim, para a gente lembrar que é um mercado promissor para estudos e também para futuros trabalhos e empregabilidade muito alta para quem quiser se especializar nessa área, né? Então, professor Fernando, assim, a gente já está aqui extrapolando o nosso tempo. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade para discutir esse assunto aqui conosco. Gostaríamos de mais uma vez de pedir que esse material pudesse ser repassado para a professora Elis, que repasse para a gente, porque é um material riquíssimo para que a gente possa depois repassar para os nossos alunos, para que eles de fato invistam seus futuros trabalhos nessa área, porque ali tem muito campo de TCC, com certeza, né? Então, obrigado. Eu que agradeço de novo o tempo de vocês, e principalmente aí no dia de Jogo do Brasil, né? A gente fica todo mundo feliz e também de importante. Nosso país está precisando também da gente dessa alegria, né? Eu agradeço demais o convite, espero vê-los também pessoalmente aí na universidade, numa próxima oportunidade, ou aqui em São Paulo. E, por último, eu acho que eu deixo de registro para
para vocês que estão aí durante o curso, assim, um depoimento pessoal, assim, de que realmente a nossa área, a nossa profissão está com muitas oportunidades. Assim, eu acho que vocês estão sentindo aí, tem realmente demanda, faltam profissionais qualificados, é um diferencial ter uma formação de uma universidade pública de qualidade, como vocês têm, seja para atuar nos mais diferentes segmentos. É importante, como a professora falou, a gente ter uma formação técnica também, então continuar, independente de ter uma carreira acadêmica de mestrado, doutorado, mas continuar estudando, pesquisando, porque as coisas vão aprimorando. A gente é um profissional técnico, né? A gente, né, precisa estar sempre se atualizando. Agora, como lado positivo, eu diria que, assim, realmente são poucas carreiras que a gente vê hoje em dia que tem realmente uma demanda de mercado e com temas interessantíssimos para pesquisar. É ver o que cada um gosta, cada um tem mais familiaridade, né, de estudar. E então agradeço de novo, espero revê-los aí em breve, de preferência preferencial na próxima vez. Obrigado a todos. Boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite. Mas o Tiago pode falar. Bom, então encerramos aqui a nossa palestra de hoje. Nossa gratidão imensa a vocês todos que estiveram aqui presentes.